Oi, gente! Esse é mais um ArchiCast especial. Meu nome é Adilson e um dos grandes desafios para aqueles que ingressam no mercado de projetos de arquitetura é o pouco conhecimento de como esse mercado funciona. Além das dificuldades naturais de todo negócio em estágio inicial, há um sentimento de despreparo por parte dos arquitetos e arquitetas no que tange a realidade no canteiro de obra e todo o passo a passo que envolve tirar um projeto do papel e torná-lo concreto. Pode parecer estranho para profissionais de outros campos, mas o fato é que a arquitetura é uma atividade bastante complexa e a graduação apenas introduz o aluno neste universo, sendo necessária uma aprendizagem continuada para exercer a profissão nas suas diferentes frentes de forma eficiente e ética. Mas calma, ninguém está sozinho. Pensando nessa demanda e partindo da própria experiência em montar e sustentar um escritório, é que o casal Rafaela e Alex Brasileiro idealizou o Bora na Obra, uma empresa de atividade plural, presente em diferentes plataformas, mas todas com o objetivo de facilitar o cotidiano de quem quer não só projetar, mas executar a arquitetura. E a Rafaela que está aqui com a gente hoje para conversar um pouco sobre o Bora na Obra. Boa tarde, Rafaela. Obrigado pela sua presença aqui. Para explicar um pouquinho do que é o Bora na Obra para a gente. Boa tarde, pessoal. Para mim é uma honra, uma oportunidade de dividir um pouquinho aí com vocês. Parabéns pela iniciativa. É sempre legal participar de iniciativas que querem compartilhar, né? Eu acho que isso vai unir a gente aí com certeza pelo futuro. Bom, e para conversar com a Rafaela, estou aqui com a Lili. Boa tarde, Lili. Tudo bom? Boa tarde, Adilson, Rafaela, obrigada pela oportunidade. Bora conversar com o pessoal que sabe tudo de obra, né? E tá sempre a fim de compartilhar conhecimento. Vamos lá. Exatamente. Para conversar com a Rafa, tô aqui com o Rafa também. Boa tarde, Rafa, beleza? Boa tarde, obrigado, Rafa, Xará. Parabéns pelo trabalho de vocês. Vai ser uma honra aqui também pra gente conhecer um pouco aí dos bastidores desse trabalho fantástico que vocês vêm fazendo aí na internet. Vou fazer a primeira pergunta aqui, Rafa. Primeiro, perguntar o básico, né? O que é o Bora na Obra? Como é que surgiu essa ideia? Enfim, fala um pouquinho da história de vocês para quem está ouvindo a gente. Antes de falar do Bora na Obra, eu preciso contextualizar um pouquinho antes, né? Eu sou arquiteta, né, de formação. Eu sou casada com o meu sócio, que é o Alex, e nós abrimos um escritório por falta de opção. Lá no início, eu tinha uma filha pequena que tinha mais ou menos 1 ano e pouco, e eu trabalhava num escritório muito bom, era muito feliz lá, mas não tinha tempo para ficar com a minha filha. E na época o Alex tinha um emprego, era diretor de obras numa construtora, também arquiteto, mas sempre gostou muito de obra, e ele trabalhava nessa construtora, tinha um emprego muito estável, tinha um salário ótimo, e o meu salário de fato ali na época no escritório, ele era bem compatível com o que eu pagava para babá da minha filha na época. E aí eu falei, cara, eu tô ficando muito longe da minha filha e não tenho nenhuma questão financeira ali que compensasse. Mas de fato eu não tava pelo dinheiro, eu amava muito trabalhar naquele lugar, mas eu sempre tenho na minha vida a clareza de que a vida é como se fosse um equilíbrio de pratos, né? Daqueles equilibristas de circo. E que o prato da família, ele é o único prato que é de cristal, que ele é o único prato que não pode cair. Todos os outros a gente recupera, a gente ajusta, questão de trabalho, de carreira, até mesmo saúde muitas vezes, né? Até na nossa trajetória, no início do escritório, engordei bastante, né, trabalhando muito. É normal isso, em alguns momentos da vida a gente precisa se dedicar, eu sou bem extremista, obstinada. E na época eu acabei saindo desse escritório, né, numa época confortável até, o Alex tinha um salário bom, só que 3 meses depois da minha saída, e que foi completamente apoiada por ele falou, não, você tá certa, fica com a nossa filha, né, e eu ia ali ajudar ele sempre fez uns projetos por fora, porque a construtora não tinha problema, ele não trabalhava lá com projetos, então ele fazia uns projetos pra família, pra amigos, etc. E ele falou, você vai me ajudando aí, né? E aí eu fiquei em casa, em 3 meses o Alex foi demitido, né? A empresa fechou, na verdade, teve um embargo judicial na obra que ele era responsável e ele saiu. Então a gente se viu ali numa situação que tinha uma filha pequena para criar, 2 arquitetos, numa época em que não tinha oportunidade, lá para 2011, 2012, nós somos de Brasília, né? Brasília tinha passado por uma crise imobiliária, tinha tido um boom imobiliário e aí formou uma bolha e aí de repente foi aquela geração dos
engenheiros, né? Todo pai, toda mãe fala, meu filho tem que ser engenheiro. Aí os engenheiros tudo viraram Uber agora. E aí assim, a gente viveu esse momento. Hoje a gente ri, né? Na época foi difícil pra caramba. O Alex distribuiu o currículo pra todo lado e eu também. A gente não sabia muito bem o que fazer. E falei, cara, vamos antecipar aí um plano que eu tinha, que não era nem muito dele. O Alex queria fazer concurso público, inclusive. Mas eu falei, vamos abrir o escritório, vamos começar a vender, vamos se posicionar. E aí a gente abriu o escritório de arquitetura. Só que, resumindo aí a história da ópera, o escritório não ia para frente, né? Porque a gente não conseguia construir um portfólio de obras executadas. Todo mundo que ia fazer as nossas obras bagunçavam tudo, não executavam conforme o projeto. A gente era, de fato, escanteado quando o projeto ia para a obra. Os construtores meio que esqueciam que alguém tinha projetado aquilo ali. E aí saíam mudando tudo, decidindo tudo da cabeça deles e a gente não conseguia ter um portfólio. E, poxa, eu saí da faculdade, eu fiz o UNB, né? O sonho era ter um portfólio de obras, era ter uma publicação na ArcDaily, era projeto saindo numa revista. Eu falava, não tem como sair 3D na revista, né? As pessoas não publicam. E aí a gente ficou muito craque em 3D, porque era assim, uma tentativa de dar uma maquiada na falta de portfólio. Chegou num ponto que o pessoal que estava fazendo as nossas obras estava fazendo tanta besteira que o Alex falou, olha, amor, do jeito que eles estão fazendo, cara, eu faço. A gente tinha feito uma obrinha logo no início do nosso casamento, Minha Casa Minha Vida, para vender, e a gente tinha tocado a obra, por mais que tinha dado muito trabalho ali, né, e ele já tinha, diretor de obras, fazia obra de infraestrutura, obra de prédio, fazia um monte de obra grande, eu também tinha trabalhado em construtora, beleza, vamos fazer as obras. Aí começou a fazer as nossas obras, e aí a gente começou a ter portfólio, né, e foi maravilhoso, porque a gente começou a ter ali um portfólio de obras executadas, e aí a gente descobriu um outro mercado. A gente se posicionou não só mais como um escritório de arquitetura, mas como uma construtora também, porque os colegas começaram a ver que a gente fazia a obra direitinho, que a gente respeitava o portfólio, que a gente não queimava o profissional arquiteto na obra, na frente do cliente, né, que é uma coisa básica, mas não é muita gente que faz. E aí a gente começou a fazer obras para outros profissionais também. Então a gente abriu ali a nossa construtora. Isso em quanto tempo, Rafa? Uns 2 anos e meio, 3 anos, desde o momento em que eu saí do escritório até a gente se consolidar como executores de obra também, né? A gente nunca teve dificuldade com venda. O Alex sempre foi muito bom vendedor. Eu era péssima. Então a gente tinha bastante cliente. Desde o início, assim, a gente trabalhava muito, a gente conseguia cliente, não era uma dificuldade, mas a gente sempre achava que a solução dos problemas, como a gente não conseguia performar, né? Ter um escritório que lucrava de fato, porque a gente passou 3 anos e meio, quase 4 anos sem tirar férias, trabalhando de segunda a segunda, trabalhando à noite, final de semana, feriado, tudo que era dia a gente trabalhava. E a gente achava que era volume, que a gente precisava de mais cliente. Aí a gente começou a fazer marketing. Aí eu comecei a estudar marketing digital. Aí fomos fazer conteúdo, abrimos Instagram. Instagram na época acho que nem existia, na verdade. A gente abriu o Snapchat, YouTube, abrimos um canal no YouTube. E a gente começou a fazer marketing a fim de captar clientes de obra e de projeto. Então a gente começou a falar da importância da execução bem feita, de um projeto bem detalhado, etc. Isso atraiu muitos clientes e também muitos profissionais. E aí surgiu o Bora na Obra, né? Que no final das contas era para ser um canal de conteúdo para captar clientes, mas atingiu na veia dos profissionais. E aí a gente decidiu ali, né, num momento que a gente precisaria abrir uma terceira empresa. Então, só para resumir a pergunta era, né, o que é vocês, o que é o Bora na Obra? Nós somos 3 empresas, um escritório de arquitetura que não deu certo só como escritório de arquitetura e aí precisamos abrir uma construtora, abrimos a construtora, resolvemos grande parte dos nossos problemas como donos de um escritório de arquitetura, porque a gente tinha portfólio, a gente começou a ter clientes mais satisfeitos, e aí a gente entrou para essa vertente de digital, né, capacitando, ensinando e contribuindo. Isso foi mais ou menos de 2012, final de 2012 mais ou menos, ali até 2015, quando a gente abriu o nosso canal, e 2016 que a gente começou a capacitar os profissionais. E aí, em 2016, a gente começou a ter nossos treinamentos, nossos cursos, portais, blog, uma série de outras coisas aí. E ano passado a gente fez aí uma festa de 5 anos de aniversário de canal. Então é isso. Em resumo, é isso.
Nada melhor do que a experiência para construir um negócio, né? Acho que na sua descrição aí, você tocou em 80, 90% das dores que todos os profissionais passam, né? E vocês tiveram essa percepção muito cedo. Uma curiosidade mesmo, você falou que são 3 empresas. O peso dessas 3 empresas hoje é equilibrado? Ou vocês se dedicam mais hoje ao negócio digital? Como é que é a dinâmica de vocês aí? Pra você ter ideia, eu tô com 22 projetos em andamento, nesse exato momento. Tô com 22 projetos no meu escritório em andamento, tô com umas 4 obras em Brasília, mais 2 obras à distância, que a gente começou com um modelo de gestão de obra à distância esse ano, fazendo a obra do escritório do Ítalo Marcilli, que a gente acabou validando assim, uma possibilidade nova de escala, né? Porque a gente atende muitos clientes fora de Brasília e a gente não conseguia dar uma atenção na obra. Só que como a gente tem muitos alunos no Brasil inteiro, então as coisas se retroalimentam. A gente hoje faz obra com alunos nossos em parceria. Então a gente tem ali uma gestão à distância. O peso da nossa dedicação, eu acho que é igual o filho, sabe? Tem horas que um filho precisa mais da gente e tem horas que outro filho precisa mais da gente. E aí a gente se distribui, assim. Mas no balanço, em termos de dedicação, eu consigo dizer que é bem equilibrado. Em termos de escala e de faturamento, é óbvio que na parte de treinamentos a gente tem uma receita maior, né? Porque, de fato, a gente tem uma possibilidade de escala maior no digital. No projeto, por exemplo, no ano retrasado, a gente criou um produto, muito antes de pandemia, inclusive, a gente criou um produto de consultoria online que é bem escalável. Então, a gente consegue atender bastante clientes à distância, num formato rápido, em que em uma semana a gente entrega um projeto de um ambiente. Não é um projeto executivo, mas é um projeto bem acima da média do mercado, assim, com bastante informação, um projeto com 3D, com isométricas, com detalhamentos básicos, assim, de cotas de paginação, de alturas, e enfim, né? Então, a gente tem ali, é bem como filho, acho que eu consegui resumir bem aí nessa coisa do filho, que tem horas que precisa mais, tem horas que não precisa menos, mas os 3 eles andam muito juntos. A gente tem um valor muito forte aqui no Bora, que é o walk the talk. A gente só fala sobre aquilo que a gente vive. Então é uma obrigação nossa a gente viver de fato o que a gente ensina para que a gente possa ensinar. É tentador a gente largar tudo, porque, cara, lidar com cliente, lidar com obra, lidar com fornecedor, é um volume de trabalho que é mais braçal, é muito mais cansativo do que eu abrir uma live, obviamente, né? Não tem como eu dizer que não. Mas, de fato, é uma obrigação moral que a gente tem. Então, a gente não se desconecta do mercado porque a gente é muito avesso à balela. Gente que ensina coisa, ainda mais nesse boom do digital, a gente já é dinossauro nesse mercado, mas tem gente que entrou aí porque aproveitou essa febre da pandemia, todo mundo foi online, de repente tudo virou online, e começou a ensinar coisa que não vive, né? Então, a gente tem isso muito forte na gente desde o início, assim, que a gente só ensina aquilo que a gente vive. Tanto é que o Bora na Obra, por exemplo, começou como um curso de gestão de obra e hoje ele é um curso de gestão de negócio, porque a gente se melhorou ao longo do processo. Então, antes a gente não tinha propriedade para ensinar, por exemplo, a gestão e liderança de equipe. Hoje em dia a gente já tem 30 colaboradores, né? Então a gente já consegue ensinar mais sobre isso. Isso era uma coisa que eu ia te perguntar, Rafa, assim, sobre o negócio digital, né? Então, você falou um pouquinho sobre isso, né? Que lá atrás vocês acabaram iniciando, através do blog, se eu não me engano, ou de outras frentes, né? Essa intenção de vender o seu produto original, digamos assim, que era o projeto e a construção, né? Digamos, né? A administração da obra. E que aquilo foi se tornando, por si só, um produto, né? Mas vocês fizeram isso numa época, como você me falou, são dinossauros aí nesse sentido, foram dos primeiros aí a fazerem e serem bem-sucedidos dentro da nossa área e são uma referência até hoje, né? Quais foram os desafios que vocês encontraram lá no início, quando começaram a investir na comunicação digital? O que foi mais louco para você, né? Sair de um campo de trabalho, digamos assim, né? E migrar para outra, acumulando função, né? O que foi mais difícil de fazer? Achar a ferramenta certa, se interessar e aprender como é que usava? Conta um pouquinho pra gente, assim, dessa transição, né? Dessa multiplataforma, digamos, concreta para digital, né? Que vocês fazem. Eu brinco que a galera que tá entrando hoje, assim, não sabe o que é. Igual o vó, que fica assim, na minha época, eram as coisas, né, diferentes. Cara, é que hoje é tudo muito mais fácil, assim. Eu acho que as pessoas estão tendo muitos privilégios. Quando a gente começou, eu lembro que a primeira dificuldade era gravar vídeo. Eu comecei a estudar essa coisa do marketing digital, vi que era um caminho sem volta, que tinha que fazer, mas eu era muito tímida, assim. Eu nunca, até hoje, eu não sou uma pessoa de tirar selfie. As pessoas vinculam muito, né, a pessoa que se expõe a um blogueiro, a essa coisa. Então, assim, a exposição para mim foi uma dor muito grande. O Alex era músico, então para ele foi um pouco mais fácil, mas um pouco só, também não foi muito fácil, não. A gente gravar vídeo e dar conteúdo e
ter a clareza de ensinar, né, a didática de ensinar, de mostrar que a gente sabia, isso era uma dor muito grande. O segundo ponto foram as ferramentas, como você falou, assim, as ferramentas eram muito difíceis. Para editar um vídeo, eu tinha que ter um software, né, eu tinha que ter ali, na época a gente começou usando o Camtasia, mas tinha que baixar, tinha que instalar, não era igual um aplicativo que hoje em dia, sabe, eu faço, hoje mesmo eu gravei um anúncio e em 2 minutos eu não mandei nem pro meu videomaker, eu peguei ali no InShot e juntei as partes, porque eu precisava pegar um trechinho de um lado, outro de outro. Falei, gente, eu não vou incomodar o meu editor com isso. Eu peguei, eu mesma resolvi, porque é muito na mão, né? E isso pra mim era uma dor muito grande. Bota legenda, marca. Nossa, hoje em dia tem legenda automática, né? Muito louco isso. E na época não, na época era tudo muito na mão, assim. Parece que foi pouco tempo atrás, mas eu acho que no marketing digital, a cada ano que passa, passam 5. E é muito louco, porque muda tudo, muda a ferramenta, muda software, muda a forma de se comunicar, muda o que funciona, muda o algoritmo. Então, a gente começou fazendo Snapchat, e aí, depois que veio o Instagram Stories, né, nada era muito certo, a gente não tinha ninguém, não tinha muita referência. Carol Cantelli começou mais ou menos na mesma época que a gente. Ela, claro, teve um alcance, atingiu muito mais gente, né, hoje, não sei, mas a Carol deve estar beirando 1 milhão de seguidores no Instagram, a gente tem lá 180 mil no Bora na Obra, uns 50 mil, se eu não me engano, no Bora, mas Carol tem um público mais aberto também, né? Mas a gente começou junto ali, na época era mato, não tinha ninguém fazendo, não tinha nem referência, a gente não sabia para quem olhar, para se inspirar, né? O canal da Paty, do Doma Arquitetura, é mais novo do que o nosso, tá, tudo bem, ela cresceu muito mais do que a gente, né? Pegou na veia melhor e tem uma clareza de entrega, realmente o trabalho dela é incrível, mas a gente começou antes, pra você ter ideia. Então a gente realmente teve que desbravar muito mato, né? Teve que cortar, abrir muito mato. Não, e eu acredito também que determinadas mudanças nas próprias ferramentas, sejam mudanças de tecnologia, sejam mudanças de termos ali, né? Desse contrato que ninguém assina nada, né? Que é o uso das ferramentas digitais, você fica meio refém também, né? Vocês já sentiram isso de alguma forma? Tem muitas variações de algoritmo, às vezes, mas eu acredito assim, a gente não se apega muito com isso, não. Mas, por exemplo, agora teve uma mudança drástica para quem trabalha com tráfego pago no iOS, né? O iOS 14, que veio aí da Apple, vai mudar muito a visão de públicos, de anúncios. Então, pra gente que trabalha com anúncios, isso vai gerar um impacto. E isso é normal, assim, toda hora vem uma alteração dessas. São desafios, assim, que quando você é arquiteto, você não imagina que você vai passar. Por exemplo, a gente estava no meio de um lançamento do curso e aí a gente teve a nossa conta hackeada por uns coreanos e eles gastaram mais de 200 mil reais na nossa conta do Facebook e começaram a anunciar capinha de celular e produto Xing Ling para nossa base de clientes, assim. Então, tipo, isso é uma coisa que você, como arquiteto, você fala, cara, isso não acontece no mundo normal, né? Tipo, uma conta hackeada. E aí você tem que lidar com esses desafios e manter a calma e, ao mesmo tempo, eu acho que pra gente, o maior desafio é equilibrar as 3 empresas, né? Porque a gente é à frente das 3 empresas. Agora que a gente tá passando por um processo de ter lideranças mais fortes na parte de projeto e obra, e os clientes já estão se sentindo muito bem atendidos sem a figura da Rafa e do Alex ali. Mas, de fato, isso não é uma coisa que ainda é uma realidade total, né? Eu mesmo, antes de entrar aqui, eu estava numa reunião com um cliente, porque ainda tem clientes que dependem muito da gente, né? E aí são 22 clientes de projeto, mais os clientes de obra, mais os alunos, e aí são muitos pratos para equilibrar mesmo. Mas é isso, acho que essa é a vida, né? Mais os filhos, né? Mais o marido e mais a casa. Mais os filhos, tem mais uma ainda aqui. 3 empresas tinha que ter 3 filhos, né? Agora eu tô esperando a terceira. Uma pergunta que eu queria fazer, assim, são 2 coisas meio misturadas. Primeiro, por que o interesse por obra? Se é uma coisa que vocês sentiam uma espécie de vácuo no mercado, de ninguém tá falando, né, para arquitetos, como é que é trabalhar com obra. Ao mesmo tempo, como é que isso se misturou com o que vocês ofereceram de conteúdo? Como é que vocês viram a vocação de vocês para mexer com obra e também se encaixar nesse mercado? E aí hoje a gente vê esse mercado cada vez mais fragmentado e controlado por essas plataformas e por essas mídias. O maior problema que existe no mercado de projetos e obras, depois da RT, né, que é um assunto mais polêmico, é o abismo que existe entre o projeto e a obra.
A ruptura que há entre o momento em que o arquiteto, ou o designer, ou o próprio engenheiro que faz o projeto, e ele joga aquela bomba no colo do cliente e sai correndo. Ele joga e sai correndo, entrega e fala, eu não tenho nada a ver com isso. E aí, o engenheiro, ou o construtor, ou quem tá ali fazendo a obra, pega aquela bomba, não tem relação nenhuma com o profissional, não é parceiro, não é amigo, não tem respeito. E aí, o que ele faz? Ele sai tudo que dá de errado na obra, porque, gente, obra dá problema, é normal. Eu brinco que a gente lida com a pior mão de obra que tem, não é nem uma brincadeira, isso é um fato, né? Quando o Brasil tá em crise, o que acontece? O mercado de construção civil fica todo mundo desempregado. Quando o Brasil está em ascensão, o que acontece? Construção civil absorve todo o resto da mão de obra. E eu não vou ficar de termos politicamente corretos, é de fato o resto. É quem não tem capacitação, ou vai às vezes para criminalidade, ou vira pedreiro. Em geral, a massa, de fato, é óbvio que a gente tem parceiros que são maravilhosos, que são pessoas seríssimas, que são profissionais cuidadosos, caprichosos, mas em geral, é a pior mão de obra que existe no mercado. É pior. Então, a gente está lidando com pessoas, que já não é muito fácil. A gente está lidando com a pior mão de obra de baixa qualificação. A gente está lidando com um construtor que não ensinaram para ele que ele precisa construir uma parceria sólida com o arquiteto. E aí, o que ele faz? Ele bota toda a culpa do mundo. Como diz, galinha morreu de peste, a culpa é do arquiteto. A culpa é do profissional que fez o projeto. Aí bota lá a culpa no projeto. Tudo a culpa é do projeto, a culpa é do projeto. Aí o cliente fica o quê? Que investimento de M que eu fiz. Eu joguei meu dinheiro no lixo. Eu não deveria ter contratado esse arquiteto. Aí o que acontece? O cliente chega no final e fala assim, não precisava de arquiteto, porque eu tive que mudar tudo aqui na obra, porque o arquiteto não resolveu nada, porque estava tudo errado, porque o projeto não funcionava. E muitas vezes o projeto não funciona mesmo. É duro de dizer, mas estamos aqui, né? Entre a gente pode dizer. Mas muitas vezes o projeto não é de verdade. Por quê? Eu fiz arquitetura na UNB. Eu não aprendi a fazer projeto na faculdade. Já fiz palestras para centenas de milhares de profissionais. Todas as vezes eu pergunto, quem aqui aprendeu a fazer projeto executivo desse jeito aqui? Aí eu mostro um projeto executivo na faculdade. Ninguém. Não existe, não tem faculdade que ensina. E aí a gente tem o problema da lacuna da profissão, que as pessoas saem sem a capacitação do que é um projeto, e aí elas ainda saem da obra. E elas não entendem que o cliente, ele não quer o projeto, ele quer a obra executada. O cliente contrata um arquiteto porque ele não quer aquele bolo de papel, a caixa maravilhosa, cheia de fita, com papel seda, com QR Code. Ele não tá nem aí para aquilo. Ele quer morar na casa dele, usufruir de momentos maravilhosos com a família dele. E o que é isso? Obra. A gente percebeu isso muito rápido. O Alex já tinha uma tendência, inclusive muita gente falava, o Alex é um arquiteto. Até hoje tem muito essa dúvida. Porque ele tem esse perfil de mais do canteiro, sempre gostou de estar na obra, nunca gostou de ficar sentado atrás de computador. Até hoje, a gente faz reunião, a gente tá sentado, de repente ele levanta. Eu falo, pelo amor de Deus, senta, pelo amor de Deus, ele não dou conta. Ele é assim, ele levanta. Então, quem gosta de obra, geralmente tem esse perfil mais dinâmico. Acho que as coisas foram se conectando, assim, sabe? Dessa importância do arquiteto saber o que ele tá projetando. Como diz o Lelé, não se pode projetar ou desenhar aquilo que não sabe construir. A gente não pode, como arquiteto, desenhar uma coisa que a gente não saiba de fato como aquilo é. Irresponsável, porque o papel aceita tudo. Só que a obra é que onde vai o dinheiro do cliente, o sonho do cliente, é o dado que a gente levantou com o Sinduscom, mais de 30% em média do dinheiro empregado nas obras hoje são desperdício. O desperdício está atrelado ao quê? A falta de planejamento. Falta de planejamento está atrelado a quê? Falta de projeto. O projeto é a primeira ferramenta de planejamento de obra. As pessoas não entendem isso. Então, o Bora na Obra ele surgiu para levantar essa bandeira, que projeto é planejamento de obra. As pessoas acham, mas lá no Bora na Obra vocês só falam de obra. Não, meu filho, a gente fala de projeto e muito. Tem um curso de projeto executivo no Bora Play que ele está lá. Tem um curso, não sei quantas horas de aula que eu criei, inclusive, para treinar a minha equipe. Eu falei, como é que eu posso fazer mini Rafas aqui dentro para eu conseguir crescer ainda mais a empresa? Criei um curso de projeto executivo completo, tá lá, menos de R$29 por mês, para não ter desculpa, porque é uma bandeira que a gente levanta com muita vontade, não justifica um profissional, tá bom, a gente sabe que a faculdade não ensina, mas tu vai ficar se lamentando, chorando, pedindo pelo amor de Deus, se vitimizando, mas eu deveria ter aprendido isso na faculdade, mas porque eu passei 6 anos, tá bom, meu filho, é a vida dando errado, é só a vida acontecendo, tudo bem, é isso, então assim, deu errado, você fez uma faculdade que só te deu diploma, não te deu mais nada, deu amizade, deu umas
umas boas lembranças, deu nostalgia, deu um monte de festa, eu conheci meu marido, graças a Deus. Então, assim, essas coisas, elas são necessárias no processo da vida. Só que quando a gente vira gente, adulto, né? Porque até então a gente não é gente, a gente é criança, menino, moleque. Mas depois que a gente vira gente tem que assumir as nossas responsabilidades. Então, eu vejo muito arquiteto que fica reclamando, que não sabe fazer projeto, mas que não quer pagar o preço, que não quer ir para dentro do canteiro, que não quer... Gente, ir para a obra é um aprendizado diário. O pedreiro, às vezes, sabe muito mais do que muito arquiteto com 10 anos de formado. Porque ele tá lá, ele tá vendo. Para resolver esse abismo, foi a nossa primeira vontade, assim, que a gente falou, cara, a gente precisa falar sobre isso. É um diferencial muito grande nosso, a gente está se dando bem fazendo isso, os nossos clientes estão satisfeitos, os nossos parceiros estão satisfeitos, a gente precisa levar isso para o mundo, como uma bandeira, de fato. A questão de obra surgiu nesse intuito, e depois foi se desenrolando, porque na verdade tudo é obra, né? Mas o foco inicial foi esse, foi mostrar que a conexão entre o projeto e a obra não é necessária, não é fundamental, é obrigatória. Simples assim, não tem para onde correr, entendeu? E ela é original da nossa profissão, né, Rafa? Assim, a arquitetura surgiu dessa forma, né? Aqui no Cast, a gente sempre discutiu, desde o início do programa, somos 3 professores também, né, universitários, do papel da educação. E eu acho assim, o que vocês entregam como produto e como propósito é, de fato, uma super complementação de educação em arquitetura que as faculdades deixaram de lado, a gente não sabe por quê, a gente tem até algumas hipóteses do porquê essas coisas ficaram para trás, mas ficaram. E o mercado tá aí, né, voraz atrás de pessoas que entregam um resultado eficiente para os profissionais. Então, nesse ponto, o trabalho de vocês é louvável nesse sentido, sobretudo porque vocês conseguem transformar o dia a dia de vocês em conteúdo de fácil assimilação, né? Eu acho que esse é um grande gatilho. Deixa eu só ponderar uma coisa que você falou, dessa coisa da faculdade, né? Cara, a gente estuda na faculdade um monte de obra. A gente não estuda projeto. É um ou outro projeto lá, tem aquele projeto do Paulo Mendes que não virou obra, mas na minha opinião não deveria nem ser muito estudado. Eu sou bem radical. Eu acho que se não virou obra, a gente não deveria nem passar, porque senão dá margem pro pessoal que sai da faculdade e fala assim, mas o projeto do Paulo Mendes foi considerado um projeto expoente e não foi construído. Então, se eu faço um monte de 3D lindo, tá ótimo. Eu acho que a gente deveria radicalizar. Mas, de fato, quando que a gente estuda uma cúpula de uma catedral gótica, a gente tá estudando o quê? A gente tá estudando obra. Quando a gente tá estudando lá uma ponte do Calatrava, a gente tá estudando o quê? Obra. As pessoas não percebem isso, sabe? As pessoas passam batido, assim, porque eu acho que a zona de conforto é um lugar muito bom, né? Quentinho, fica ali, todo mundo... Então, é mais confortável tá no escritório, projetando, dizendo que a culpa foi da execução, que o cliente saiu mudando as coisas. Não, não, esse projeto aí, tem muita gente que fala isso, né? Não, esse projeto aqui é meu, mas nem considera, porque o cliente mudou tudo, fez tudo da cabeça dele. A responsabilidade é do profissional em isso acontecer, né? Então, enfim, só para fechar aí, desculpa te interromper, pode continuar. Não, mas tranquilo. Até porque, assim, tem momentos e momentos, né? Momentos, às vezes, para você estudar dentro de um contexto da história, da teoria, entender como é que essas pessoas pensam, mas, de fato, quando você pensa lá no produto que a sociedade espera de nós, que é a construção, de fato, talvez há um descompasso, um desequilíbrio de tempo, né? Naquilo que você está estudando e depois naquilo que você vai ter que aplicar na selva, né? Vamos dizer assim. Isso tudo foi para perguntar, assim, sobre o público de vocês. Assim, vocês percebem aí, o público de vocês é mais aquele jovem profissional que foi pro mercado e percebe essa dificuldade, ou aquele profissional que decidiu e percebeu que vai ter uma remuneração melhor levando o seu produto de ponta a ponta, né? Aí já considerando o produto como a construção, né? Do projeto até a entrega das chaves. Qual mais ou menos aí a variação da sua audiência e da galera que segue vocês e consome seus produtos? É bem distribuído. Antes a gente tinha mais profissionais, assim, porque o nosso curso avançado, né? Todo o nosso conteúdo, ele, de fato, ele é uma variação do que a gente ensina no nosso curso. Por isso que eu tô falando bastante dele. Mas o nosso conteúdo, ele era mais focado na coisa mais estratégica, na execução de obra, na importância de você agregar valor ao seu escritório, à sua empresa, vendendo um serviço a mais, entregando uma solução mais completa. Os clientes hoje, eles buscam muito isso. Só que, de alguma forma, muitos estudantes começaram a nos procurar. E aí, a gente percebendo isso, claro, a gente estuda o nosso público, a gente está sempre atento ao que as pessoas querem aprender com a gente, e a gente também está sempre se evoluindo. E aí, foi quando a gente criou o Bora Play, que é uma escola prática de projeto e obra, que é um complemento da faculdade. É para ali a parte técnica, por exemplo, o professor passa ali um trabalho para você fazer uma prancha, para você saber montar uma... Só que você não aprende isso na faculdade. Eu lembro que eu, na UNB pelo menos, tinha que montar prancha bonita, mas ninguém me ensinava a montar prancha bonita, ninguém me ensinava a fazer uma apresentação, ninguém me ensinava a usar o programa. Eu aprendi a usar Revit, por exemplo,
meio que na marra ali, vendo vídeo no YouTube, fiz um curso por fora. Então, a faculdade, de fato, não ensina a ferramenta, pelo menos a faculdade que eu passei, né? E aí, o que a gente fez? A gente começou a criar um conteúdo mais direcionado para quem está começando também. Então, hoje a gente consegue ajudar tanto o profissional que está começando, que precisa aprender a ferramenta, a técnica, né, o básico de projeto executivo. Como que é um projeto executivo de fato? Né? Como que faz um caderno de detalhamento de marcenaria, uma planta de paginação de piso, uma planta de iluminação, um mapa de instalações, o que é cada coisa? Porque, de fato, eu não tive essa visão na faculdade. Então, a gente tem essa parte um pouco mais básica, vamos dizer assim, né, que eu acredito que seja o obrigatório para que a pessoa se intitule um profissional. Beleza, eu sou arquiteto, eu sou engenheiro. Cara, tu precisa saber isso aqui, é o básico. Tá? E aí depois a gente consegue ajudar de forma mais aprofundada numas coisas mais estratégicas, que aí a gente tem um curso, que é um curso avançado, que é o Bora na Obra, a gente ensina gestão de empresa, liderança, documentos importantes ali, processos, organização, que é uma visão um pouco mais do empresário, do empreendedor. E aí a gente tem também um curso de marketing, que aí a gente começou a ser muito requisitado para falar sobre marketing, né? Porque de fato a gente faz marketing, é isso que a gente faz. As pessoas começaram a pedir, olha, você pode me ensinar? Fala aí como captar o meu primeiro cliente, não sei o que, beleza, chamamos um parceiro e a gente também tem um conteúdo mais focado para marketing hoje em dia e temos também uma mentoria mais personalizada para quem já está performando, quem está num nível de negócio que já tem funcionário, que já ganha, né, tem um faturamento expressivo, a gente inclusive tem uma premiação anual que a gente faz para premiar os nossos alunos que faturam determinados valores atuando com projetos e obras, então a gente tem esse reconhecimento, eu entendo que dinheiro é uma troca de valor. Se a pessoa está recebendo mais dinheiro, é porque ela está gerando mais valor. E aí a gente reconhece isso, a gente premia, a gente manda uma plaquinha. O nosso aluno vai lá e recebe essa plaquinha, que ano passado foi online, a gente teve que enviar para casa dele, mas geralmente a gente faz isso num evento. Então, eu consigo, né, dentro do Bora na Obra, dar uma assistência ali do início até realmente para quem está estruturando o escritório, para quem não está conseguindo deslanchar, vamos dizer assim, né, que o escritório não está conseguindo performar. A pandemia está aí, né? Ela nem passou, ela está aí, né? E ela mudou a forma de fazer negócio e de comunicar de uma maneira geral. E a gente acredita que muitas coisas vieram também para ficar. Vocês já estavam nesse mercado digital, né? Vocês já se comunicavam dessa forma, pelo menos em uma ou mais frentes da empresa de vocês. Pelo menos aí 2 braços de vocês certamente usam muito, né, desse digital. E também, né, assim, a gente viu, né, esse mercado abrir e um monte de gente, até por necessidade, né, começar a produzir conteúdo, ou simplesmente comunicar aquilo que estava fazendo, tanto em termos de projeto, como também ensino remoto, né? Então a gente viu assim, diferentes frentes utilizando as plataformas digitais. E vocês, de certa forma, fazem os dois. Você também comunica a respeito da sua obra, você comunica a respeito do canteiro, mas você comunica a respeito de saberes, técnicas, né? Então, vocês atuam também na comunicação digital em diferentes frentes, né? De alguma maneira, vocês foram impactados pela pandemia, nos prós e contras, né? Assim, desse momento, né? A gente sabe que muita gente teve seu negócio ampliado, né? Pela valorização do espaço da casa, pelas necessidades de reforma, né? Do ponto de vista de projetos, ao mesmo tempo há um excesso de informação sendo transmitida, então as pessoas também têm uma certa saturação, né? Dessa comunicação digital. O que você pode dizer pra gente, assim, desse momento, né? Do 2020, em que medida isso impactou no negócio de vocês, ou inclusive numa perspectiva futura, né? Na percepção de adaptações que vieram para ficar, ou tendências que vocês enxergam que possam acontecer em função do gatilho que foi 2020, a pandemia, né? A gente já vinha se preparando sem saber, né? Principalmente eu vou falar mais dos setores de projeto de obra, né? A gente já estava se preparando para não necessidade de uma questão presencial. A gente já vinha doutrinando os nossos clientes, falando sobre a possibilidade de atendimento de projetos online. A gente já tinha atendido até clientes no exterior antes da pandemia e isso se consolidou, né? Os clientes entenderam, perceberam e possibilitou, por exemplo, que o nosso escritório perdesse as limitações físicas. A gente tem um espaço que é limitado, né? Hoje o meu escritório funciona mais ou menos junto com a minha casa, na frente da casa, tem um espaço físico, e a gente já tava ali, cara, não dá para crescer mais. Para crescer a gente tem que mudar de lugar, e aí mudar de lugar não significa só mudar o escritório, significa mudar a vida, porque a minha rotina tá completamente atrelada à vida dos meus filhos, né? Eu, saio no meio da tarde, busco uma filha na escola, depois levo o outro na natação. A minha logística com as crianças era muito bem estruturada, e eu pensava, meu Deus, como que eu vou crescer esse
escritório, a gente já tá no limite, eu não consigo botar mais gente aqui dentro, não dá, a gente vai ter que mudar o lugar, e aí eu vou ter que me adaptar, ter um escritório fora de casa e tal, beleza. Com a pandemia, a gente hoje está 100% remoto. O nosso escritório de arquitetura, ele inclusive tem colaboradores no Brasil inteiro. Eu tô com 10 ou 11 pessoas no time de projeto e são pessoas de tudo que é canto. Tem gente do Pernambuco, tem gente do Sul, tem gente de São Paulo, tem gente de tudo que é canto. E aí isso me possibilitou um crescimento que a gente decide hoje, o quanto a gente quer crescer, né? Não é mais uma limitação de espaço físico. Isso foi muito bom pra gente. Do ponto de vista da demanda, como você falou muito bem, né? Os clientes perceberam mais a necessidade de se cuidar da casa. E isso foi um boom que a gente percebeu para quem estava preparado, né? Para quem estava ali com um pezinho um pouco na internet, não precisava nem ser muito não, mas quem estava com um pezinho um pouco na internet, quem estava um pouco mais com a mente aberta, porque eu recebi muita mensagem de aluna, de pessoas às vezes um pouco mais, vamos dizer assim, rígidas, né, com esse modelo tradicional, que falava assim, Rafa, como que eu apresento um projeto online? Eu falava, gente, mas é muito simples, abre o Zoom, compartilha a tela. Não, mas e como que eu mostro as amostras? Cara, é porque a gente tá aqui só com áudio, mas eu tô aqui, tava em reunião com o cliente antes da gente entrar, e eu tava aqui com a amostra, e mostrando, e pega a webcam, e mostra, e fala da textura, explica e tal. Isso pra gente não é um impeditivo, né? É uma narrativa também, né? Não é só a imagem mesmo, né? Exato, e se precisar, poxa, o cliente, sei lá, tô com uma cliente em São Paulo, ela vai numa loja, eu encontrei um showroom que tem o material instalado, porque ela queria ver o material instalado, e mesmo se fosse aqui em Brasília, ela teria que ir, às vezes eu nem poderia ir com ela, entendeu? Então, assim, não muda muita coisa. Hoje em dia, com a internet, com o telefone, gente, eu dou uma ligação e consigo que um fornecedor leve uma amostra para o meu cliente, né? Não tem essa barreira, não existe isso. Não existe essa barreira física e ela ficou clara em 2020. 2020 ajudou, inclusive, aos clientes que tinham preconceito, eles se viram sem saída. Porque tinha cliente que falava, mas se vocês não são da minha cidade, então acho que eu prefiro não. Aí os clientes perceberam que nem os da cidade dele poderiam ir lá, e aí viram que não tinha esse problema. Entendeu? Isso foi muito bom pra gente. Mas na parte de obra, já falando do lado negativo, foi mais complicado, assim, a gente teve que parar, porque foi uma paralisação, foi um decreto aqui distrital, a gente tinha que parar as obras, a gente teve clientes que estavam na iminência ali de ter filho, e a gente tinha preparado o apartamento deles justamente para eles terem filho em casa, e aí foi uma loucura, porque a gente teve que meio que convencer o condomínio a deixar a gente terminar a obra, mas deu tudo certo, a gente conseguiu terminar os trancos e barrancos, todas as outras foram congeladas, e a gente ficou com uma baixa de obra, porque os clientes estavam fazendo muito do it yourself. Em contrapartida, a gente começou a vender essas assessorias online. Então, planejamento, à distância, estudo de viabilidade financeira, que são serviços menores, que não dependem da presença física e que deixaram o nosso departamento sobreviver, né? Então, a gente conseguiu aí passar pelo período mais crítico, que foi ali de março até junho, julho, que foi ali um período mais tenso. Depois, meio que voltou ao normal, com todos os cuidados, né? Seguir as normas, distanciamento, álcool em gel em toda a obra, e enfim, né, os cuidados básicos aí, e tudo voltou ao normal. Então, hoje em dia, na verdade, a gente está com uma alta demanda, não estamos conseguindo atender a quantidade de clientes que têm interesse, e a gente está crescendo a equipe para conseguir fazer esse atendimento. Queria que você desse uma dica para os arquitetos que querem investir aí no mercado online. O que você falaria para quem quer investir nesse mercado e para lidar com essas novas ferramentas da contemporaneidade? A dica é a seguinte: não tem outro caminho. não tem arquiteto. Você que está ouvindo a gente, cara, você tem que estar na internet. Não existe isso de perfil profissional ou perfil pessoal. Cara, se você tá de brincadeira na internet, você tá perdendo o negócio. Aquilo ali é a maior máquina, é um shopping, é um grande shopping em que o seu cliente vai e volta 300 vezes ao longo do dia na frente da sua loja. Seja você, sei lá, alguém que vai fazer um freela de 3D. Hoje em dia não tem desculpa para você não ter trabalho, a não ser que você não queira. Eu não quero, eu quero curtir um ano sabático. Beleza. Agora, quer trabalhar? Trabalho tem. Quer um emprego? Aí já não tem mais tanto. Vamos ser realistas, os empregos estão cada vez mais escassos.
Trabalho é infinito. Tem trabalho infinito para quem quer trabalhar. Não tem desculpa. Todo mundo que quiser trabalhar, só que precisa estar na internet. Não existe outro caminho. Então, o marketing digital, ele é um caminho sem volta. Mesmo para você que precisa divulgar os seus trabalhos como estudante, vai criar o seu portfólio, fazer o seu marketing pessoal, ou você que já está num nível um pouco maior, que já está vendendo algum serviço, fazendo um freela, vendendo serviço de prestação de serviço para outros profissionais, também é necessário você ter uma presença digital. Você que tem um escritório, que acabou de montar escritório, você precisa mostrar a sua vitrine. Seus clientes precisam saber quem é você, o quanto seu trabalho é bom, se o seu trabalho é confiável, se você tem portfólio, o que você faz, no que você acredita, tem que estar ali. E se você já tem um escritório consolidado e está vivendo de marketing de esperança, cara, você está correndo um sério risco de estar fechar as portas em muito pouco tempo. Eu vi muito isso acontecer, alunos nossos que chegaram e falaram, Rafa, eu bombava na minha cidade, veio a pandemia, eu parei de encontrar as pessoas presencialmente e de repente eu não tenho mais cliente. E aí, para quem quer lançar infoprodutos, vender conhecimento, vender informação através da internet, é um caminho maravilhoso também. Eu acho que todas as pessoas que quiserem vão ser muito bem-vindas, não está saturado, não existe isso de mercado saturado. A gente acaba que foi muito impactado com lives, com conteúdo. Esse ano aí todo mundo ficou um pouco de saco cheio, mas ainda assim é uma parcela muito pequena de pessoas que consomem conteúdo a ponto de capacitação. Então existe ainda um mercado em expansão, o Brasil é um foco e tem muito mercado sim. Agora, a dica para essas pessoas, que é a dica dentro da dica, é só fale sobre aquilo que você de fato vive. Porque o que eu vejo de gente falando balela na internet é muito ruim. Isso queima todo mundo. Não é que eu não quero ter concorrente, eu quero ter mais concorrente. É maravilhoso ter concorrente, porque a gente eleva o mercado, é igual o Ibiza. Você tem lá um monte de concorrente, boate, uma do lado da outra, tá ótimo. Prata de alimentação e shopping, é maravilhoso. Eu amo ter concorrente. Só que a gente precisa ter uma concorrência à altura, uma concorrência ética, porque senão queima o mercado. É igual o profissional que faz um projeto ruim e aí o cliente sai falando, porque é muito ruim ter arquiteto. Não, pelo amor de Deus, não é ruim ter arquiteto. O ruim é tu não ter um bom projeto. Mas um projeto de verdade, ele vai te economizar, igual um curso, igual um conteúdo, igual uma página que você segue na internet. Então, sejamos mais íntegros na entrega, né? Acho que isso daí é um apelo até que eu faço pra galera que tá entrando no digital. Queria agradecer você, Rafa, pela sua entrevista aqui. Obrigado, acho que foi esclarecedor, não só pra gente, mas pra quem tá ouvindo, de conhecer não só o que vocês fazem e qual a propriedade que vocês falam, né? Que você tá falando aqui pra gente, de conhecer seu produto, de conhecer a entrega que você tá fazendo e de saber o profissionalismo com que você trata as coisas. Obrigado pela sua entrevista aqui com a gente. Obrigado a você, gente. Foi ótimo. Obrigado pelo espaço. Contem com a gente. Essa disseminação de conteúdo é realmente algo que me encanta. Acho completamente necessário. Complemento ao que as pessoas veem hoje nas faculdades. E a gente sabe que existem muitas faculdades ruins mesmo, né? Que acabaram conseguindo se firmar pelas regras que existem hoje para você abrir uma faculdade. Então, as grades curriculares são péssimas. E, às vezes, a gente precisa desses complementos. E hoje, com a internet, né? Vocês fazendo esse trabalho é maravilhoso, acho que os estudantes são muito beneficiados e precisam ter acesso às informações, precisam querer buscar e ter acesso, é maravilhoso. Obrigado mesmo aí pelo convite e pela oportunidade de estar aqui com vocês. Bom, Lili, mais um, né? Mais um, especialíssimo. Obrigada, Rafa. Nossa, saí anotando aqui como uma louca, preciso fazer os seus cursos, assim, a gente vai fechar aqui, vai conversar fora para ver como é que nós vamos fazer, né, Rafael? Porque vende muitíssimo bem. Parabéns, Rafa, obrigado. Beleza, a gente volta na próxima segunda-feira com mais um episódio para vocês e até mais.